Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho da análise por índices, né? Continuando a aula de ontem, para entender um pouquinho quais seriam os tipos de índices, aquilo que a gente pode aplicar quando a gente fala do processo de tomada de decisão. Então, nessa unidade 3, o foco é entender um pouco mais das demonstrações contábeis, conseguir fazer a elaboração de relatórios, fazer o processo de interpretação, né? Então, vocês vão ter um tempo para ir treinando aí nessas 3 aulas iniciais. Eu apresento essa teoria, a metodologia de cálculos e depois vocês colocam a mão na massa. Bom, a gente já viu análise vertical, análise horizontal, né, separando a composição e também a evolução temporal. Hoje a gente vai falar então por índices ou quocientes também, dependendo da doutrina que você segue, do professor, do livro, do material. Mas eles são, em essência, a mesma coisa. A análise por índices nada mais é do que um índice específico aplicando uma determinada fórmula, né? Eles se relacionam muito com o balanço e também com a DRE, a fim de que a gente possa identificar qual é o resultado obtido de acordo com aquela análise em questão. Então, a gente vai ter, por exemplo, o grande grupo de índices por liquidez, né? Eu já expliquei isso para vocês. A liquidez, ela é a capacidade financeira ali de transformar aquele recurso, aquele bem, aquele direito em um dinheiro, né? Em algo mais líquido, algo que possa circular de forma mais rápida ou livre. Então, o conceito do índice de liquidez é medir a capacidade financeira, ou seja, a capacidade de pagamento da empresa dos seus compromissos que ela assumiu ao longo do tempo. Então, a liquidez geral, a gente vai ter uma capacidade mais ampla e a liquidez corrente mais específica, de curto prazo. Então, na liquidez geral, a gente costuma entender assim: ele vai medir a capacidade da empresa em pagar todos os seus compromissos. Onde é que ficam os compromissos de cada entidade dentro do seu balanço? No passivo, né? Conjunto de obrigações para com terceiros. Então, a gente seleciona na fórmula: ativo circulante, bens e direitos de curto prazo; ativo não circulante, o conjunto de bens e direitos de longo prazo. E aí a gente faz uma divisão desses montantes pelo passivo circulante mais passivo não circulante, aqui chamado de exigível de longo prazo, tá? Mas é a mesma coisa. E aí, na liquidez corrente, a gente vai observar apenas a questão do curto prazo, que são aquelas disponibilidades que a entidade tem de curto prazo, até 12 meses depois da demonstração, dividido justamente pelas obrigações de curto prazo também. Então, são a mesma coisa, apenas separando aí. A liquidez geral, ela é total, né, observando se a empresa pegar tudo que ela tem e dividir por tudo que ela deve, ela vai conseguir fazer essa leitura num aspecto mais geral. E na liquidez corrente, a gente usa ela mais para o dia a dia, para observar como é que está a capacidade financeira, né, essa geração de caixa da entidade, justamente para pagar os seus compromissos. Então, a partir desses índices, a gente vai fazer algumas interpretações logo a seguir. Bom, na análise por índices, a gente ainda vai ter a liquidez imediata ou imediata, né, e a liquidez seca. Elas são muito parecidas. Aqui a gente vai fazer exemplos depois também, e vamos ver que elas são, de certa forma, semelhantes nos resultados, dependendo ali do grupo de contas que a empresa tem. Então, a liquidez imediata, ela vai medir essa capacidade de pagar imediatamente os seus compromissos, ou seja, nesse exato momento. Por isso que a gente usa a expressão disponibilidades. E o que constituem essas disponibilidades? Normalmente, a gente leva em conta a conta bancária, a conta caixa e também o conjunto de estoques que tenha alta rotatividade, tá? E aí, na evidência, né, ou na perspectiva de que o estoque, por exemplo, ele vai demorar muito para girar, a gente faz a retirada desse estoque na fórmula e considera aqui a liquidez seca. Né? Então, a gente aplica justamente tirando o estoque, o ativo circulante, ou seja, banco, caixa, contas a receber de curto prazo, enfim, ativo circulante, bens e direitos de curto prazo, menos os estoques, justamente para deixar de lado, para não considerar a necessidade de efetuar a venda para poder ter o retorno ou ter uma informação mais precisa. E a gente vai dividir os dois, no caso aqui, pelo passivo circulante, que são as obrigações de curto prazo. Normalmente essas obrigações, elas vão até 12 meses, mas elas costumam ser 30, 60 ou 90. Né? A gente costuma dividir as compras mais ou menos nessa mecânica, né? Salvo se a empresa usa muito cartão de crédito, aí ela acaba parcelando por mais vezes. Tá? Mas aí vai depender de cada índice, de cada empresa, né, de cada entidade, para observar e aplicar o índice correto de acordo com a informação que você quer obter. Ainda na parte teórica, a gente vai ter índices de estrutura ou endividamento, que eles vão se destinar a observar a nível de endividamento da entidade, né, e também para retratar esse primeiro aqui, que a gente chama de participação de capital de terceiros, é para entender o quanto do capital de terceiros, do dinheiro de outros, a empresa está utilizando. Então, a gente vai somar o passivo circulante, não circulante, e dividir isso pelo patrimônio líquido. Aí aqui é importante entender e relembrar que patrimônio líquido é ativo menos passivo. Né, conjunto de obrigações para com terceiros. Então, o que sobra é aquele patrimônio que a empresa possui. E aí, quando a gente faz essa divisão, patrimônio
passivo circulante, não circulante, dividido pelo patrimônio líquido, a gente vai evidenciar justamente o nível de participação, né, das dívidas aí para com terceiros em relação às dívidas para com os sócios. Tá? Então, o endividamento geral, por exemplo, ele já vai nos dar uma outra perspectiva. Ele vai mostrar justamente ali a parcela de bens e direitos da empresa que foi financiada, de certa forma, né, por capital de terceiros. Então, quanto menor, melhor, ou seja, quanto menor significará na prática que a gente tem menos contas a pagar. Então, passivo circulante, não circulante ou exigível a longo prazo dividido pelo ativo total. Tá? Então, tem que tomar cuidado aí no processo de interpretação e observar cada uma das contas que a gente está utilizando para entender melhor esses índices, né? A composição do endividamento é para a gente separar se ele é mais a curto prazo ou mais a longo prazo. Por isso, a gente trabalha só com o passivo nessa forma. Os índices de rentabilidade, né? A gente vai entender, então, a partir deles, justamente para os sócios, para os investidores ali, qual é o retorno que se está tendo em relação ao investimento que foi feito, e para fazer esses índices de rentabilidade, a gente costuma separar. Então, por exemplo, margem líquida, eu vou lá para a minha DRE, trabalhar com lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. Rentabilidade do ativo, eu vou trabalhar com lucro líquido dividido pelo total do ativo. Aqui, quando eu falo ativo total, eu estou falando daquele campo por último lá, que é o total, a soma, né, de todos os conjuntos ali, ativo circulante e não circulante. Retorno sobre investimento é o lucro líquido também da DRE dividido pelo total do ativo. Retorno da rentabilidade do patrimônio líquido é o próprio lucro líquido daquele período dividido pelo patrimônio líquido. Tem que tomar cuidado porque esse lucro líquido a gente tem que observar se essa DRE ela foi feita mensal e o balanço, por exemplo, foi feito anualmente, ou se os dois estão no mesmo período. O ideal é que, se eu estou fazendo uma DRE do mês, eu tenho que considerar o balanço do mês também. Se eu estou fazendo anual, eu tenho que considerar do ano também, no caso do balanço, tá? Os índices de estoque e rotatividade a gente não vai trabalhar tanto, porque normalmente as vendas são à vista, né? Mas eles são muito comuns para as empresas. A gente vai ter o PMP, que é o prazo médio de pagamento, prazo médio de estocagem, e PMR, que é o prazo médio de recebimento. Cada um deles, como o próprio nome já diz, a gente entende então qual é o tempo que eu tenho de pagamento médio para os meus fornecedores, para entender quanto de caixa eu preciso gerar, por exemplo, todos os meses. A estocagem é para saber quanto tempo o meu estoque ele fica parado, né, para determinar, inclusive, ali um custo também, de certa forma, relacionado a isso, porque estoque parado significa investimento que não está dando retorno, e recebimento é justamente quando a empresa faz mais vendas a prazo, né, tem ali seu percentual já definido, ela observa que ela leva um tempo para receber esse dinheiro, então a gente vai descobrir qual é o tempo que ela levaria. O giro do estoque, total de vendas, dividido pelo volume médio. Aqui tem um detalhezinho, né, que o total de vendas ele vai considerar a quantidade em unidades, e o estoque médio, esse volume médio do estoque, ele é considerado com duas continhas, né? Primeiro a gente vai somar o estoque inicial mais o estoque final, dentro do período avaliado, por exemplo, o ano de 2021, divididos por 2 para fazer uma média, tá? Então, a gente considera lá a informação em 1º de janeiro e 31 de dezembro, ou 1º de janeiro, 31 de janeiro, para pegar um período cheio, na medida do possível, né, dentro da análise que está sendo efetuada. Esses índices de estoque e rotatividade, dá tempo, a gente vai trabalhar eles mais para frente, mas eu quero que vocês foquem principalmente nos de endividamento e também da lucratividade, para a gente entender melhor o uso, né, das demonstrações contábeis. Tá? Então, aqui essa parte ela é mais teórica, para que a gente pudesse perceber aí qual é a influência dessa informação, e eu vou voltar para aquele nosso exercício, onde na aula anterior eu já expliquei sobre análise horizontal e vertical, e aí eu mostrei para vocês que a gente está usando o mesmo modelinho. Então aqui, né, no caso, no nosso exercício do Word, a gente vai ter as operações, aquela que vocês fizeram, né, registrar lá o ICMS, registrar lá a folha de pagamento, todas as compras, todas as vendas, a integralização do capital social e etc. E aí, a partir daqui, dessas informações que a gente gera, nós fazemos as demonstrações, o balanço e a DRE. Então, são essas demonstrações que eu estou utilizando como referência. Aqui eu trouxe alguns dos índices para a gente poder ver um pouco mais, de forma mais prática, né? Já resolvido para adiantar também, para não ficar demorando muito, tá? E aí, na próxima aula, vocês podem tirar as dúvidas aí, eventualmente, do que aparecer. Então, o primeiro índice que a gente vai trabalhar é o índice de liquidez, chamado mais especificamente de liquidez geral, que é para a gente entender, então, a capacidade de pagamento da entidade dos seus compromissos, tanto a curto quanto a longo prazo. Aqui a gente não vai ter o passivo circulante, melhor, o passivo não circulante, obrigações de longo prazo, porque a empresa não assumiu nenhum empréstimo, nenhum financiamento que ultrapasse essa marca dos 12 meses após a demonstração. Mas a fórmula, como vocês podem ver, ela é muito simples. Então a gente vai dividir ativo circulante e não circulante, primeiro soma os dois, depois divide pelo passivo circulante e não circulante para entender.
Então, eu fiz tanto para o mês de abril quanto para o mês de maio. Tá? Então, só para ajudar vocês na interpretação, o cálculo, olha só, ativo circulante do mês de maio, ativo não circulante do balanço, né, do mês de abril, desculpa, né? E aí a gente soma os dois. Esses dois somados, eles devem representar especificamente aquele nosso total, olha só. Aqui está a análise horizontal, onde eu já tinha essa informação reunida, então eu vou observar esse total aqui. Tá? Então, essa é a informação que a gente está considerando. E o que são esses 310? Ativo circulante e ativo não circulante somados. Né? Todo o conjunto de bens e direitos. Então, é como se a gente pensasse assim, eu vou pegar todo o conjunto de bens. Quem que é esse conjunto de bens? São todas essas contas, olha, banco, estoque, ICMS, a recuperar, né, neste caso, contas a receber, veículo, imóvel, enfim, tudo que eu tenho. E aí eu vou vender isso, transformar em dinheiro e vou observar do outro lado quais são as minhas contas a pagar. Tá? Então eu vou pegar todas elas, somando, aqui no mês de abril primeiro, né, a passivo circulante, passivo não circulante. Tem que tomar um cuidado aqui no caso, porque, olha, a gente vai somar o passivo circulante mais o não circulante e vai fazer um subtotal. Não considera-se nesta fórmula o patrimônio líquido, apesar dele estar aqui na coluna do passivo, tá bom? Que é essa coluna aqui. Então tem que tomar esse cuidado. É só as obrigações com terceiros, esses dois. E aí é diferente do total do passivo. Né? Então, por isso o uso das expressões ali. Então, efetuadas as somas, né, os subsomas, a gente vai ter 310 dividido por 3.490. E aí a gente aplica uma matemática simples, né, um dividido pelo outro, para poder chegar à informação que nós estamos querendo. Deixa eu abrir a minha calculadora aqui, caso precise. E aí, o que significa este índice? Olha só, se eu pegasse todo o meu conjunto de bens e direitos e dividir ali, transformar isso em dinheiro, né, e querer e decidir pagar todo mundo que eu devo, tanto a curto quanto a longo prazo, eu vou ter 88,9 vezes a capacidade de pagamento. Isso quer dizer um saldo muito positivo. Então, se esse índice ele apresenta igual a 1, quer dizer que todos os meus bens e direitos estão igual a todas as minhas obrigações. Acima de 1 é positivo. Quer dizer que eu tenho mais capacidade. Se eu pegasse tudo e vendesse tudo, né, transformasse em dinheiro, eu conseguiria pagar todas as minhas contas 88 vezes nesse exemplo. E aí vamos ver, olha, o mês de maio. É o mesmo raciocínio, né? Saldos atualizados, então os totais, e aqui no caso o passivo circulante ele aumenta, né? Como a gente viu na aula anterior, e aí eu faço de novo essa divisão. Total do ativo, no caso aqui, dividido pelo passivo circulante não circulante. Eu vou ter 51 vezes. Então, quando eu comparo esses dois períodos, o que eu entendo? A liquidez geral da empresa está diminuindo. Apesar dela ter aumentado o seu conjunto de bens e direitos, ela está diminuindo também a sua capacidade de pagamento. Então, toma esse cuidado, observa, analisa 2 anos seguidos, 3 anos seguidos, para poder ir fazendo essa comparação. Se esse número ele continua, ainda tem uma folga, obviamente, né? A gente tem um saldo muito positivo. Mas se ele vai diminuindo muito, chegando a 1 ou passando para baixo ali 0,90, 0,5, quer dizer que se eu vendesse tudo, eu não teria capacidade de pagar todas as contas que eu tenho. Então, a liquidez geral ela é muito bacana porque ela é simples, é rápida de ser feita e ela permite uma leitura muito tranquila da realidade do patrimônio da empresa. A liquidez corrente vai trabalhar só com o curto prazo. Então, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. 170 mil no caso do mês de abril, 195 no caso do mês de maio. E aí eu considero especificamente apenas essas contas aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o nosso balanço, eu estou trabalhando só com essas informações. Como eu olho o balanço e vejo que só tem a conta bancária, já é dinheiro. Então é melhor ainda para analisar, fica mais fácil, né? Então todo o meu dinheiro no banco serve para pagar 48 vezes a dívida que eu tenho. Então tem uma folga muito grande, né? Eu poderia aumentar o valor dessa dívida que eu ainda conseguiria trabalhar tranquilo. No mês de maio também, apesar de existir uma queda, existe uma folga muito positiva. Né? Então, eu preciso entender que se eu pagar todas as minhas obrigações de curto prazo, eu tenho essa capacidade de 29 vezes. Né? Eu poderia aumentar essa dívida aqui até 29 vezes. Então, 6.550 é o que eu estou devendo agora, vezes 29 daria 189. Quer dizer que ainda ia me sobrar dinheiro. Né? Por isso, o arredondamento aqui, o 0,85. A liquidez imediata são as disponibilidades. Então, nesse exemplo nosso aqui, quem seriam essas disponibilidades? Aí considera-se o banco, considera-se também, em muitos casos, o estoque, se ele tem um alto giro, se ele não tem, é melhor retirar, na dúvida, tá? O ICMS a recuperar, existe aí algum debate, mas é possível considerá-lo também, porque normalmente quando existe ICMS a recuperar,
ele vai ser recuperado em curto prazo, no período ali de 1 mês, de 2 meses no máximo. Normalmente é no próprio mês, né, da atividade. Então, considera-se também como uma disponibilidade. O contas a receber também. A gente chama ele de disponibilidade, por quê? Porque ainda que o cliente não te pague, você tem sempre a opção, né, de trabalhar isso com o banco, por exemplo, se você fez lá um boleto, né, ou cartão de crédito e fazer uma antecipação. Aí só tem que tomar um cuidado. Imagina aqui que o contas a receber, por exemplo, em maio está 24 mil. Se isso tudo foi venda de boleto, né, em 10 vezes, vamos colocar assim, quando você antecipa o boleto, o banco vai te cobrar uns juros, né, uma taxa, mais especificamente uma taxa financeira de antecipação de títulos. Ele te libera o dinheiro, mas ele não vai te dar todo o dinheiro porque o risco foi transferido agora para o banco, né? Normalmente é isso que acontece. Então, imagina aí que ele tirou 2 mil. Aí você vem para o balanço, faz esse ajuste, né? Nesse caso aqui, considerando aí que haverá a atualização dessa informação, e não vai ser 24 mil, e ao invés de jogar esse valor cheio lá, já joga ele líquido para poder ter uma realidade mais assertiva, né? Ou faz os dois, para comparar, inclusive, para ver se vale a pena, né, pagar essa antecipação aí, essa taxa, nesse caso do contas a receber. Então, é apenas dividido aí as disponibilidades pelo passivo circulante. Por isso que a gente usa o mesmo montante, tá? Olha aqui, no caso da liquidez corrente, 170 mil, aqui está 170 mil porque está tudo no banco, né? Não existe nada. No caso do mês de maio, já aumenta um pouquinho esse saldo, então os valores, né, da liquidez corrente, neste caso aqui, deixa eu até alterar aqui, é imediato. Claro, né? A liquidez imediata ela vai considerar essas outras informações aí, com algumas variações, dependendo da realidade da empresa, tá? Aqui também, liquidez seca. O próximo índice que a gente viu seriam as disponibilidades menos o estoque. Então, no caso do mês de abril, a gente não teve estoque, ele é, portanto, o mesmo saldo. No caso do mês de maio, também não tem estoque sobrando. O que é muito raro acontecer, né? Normalmente a empresa está comprando, vendendo, ela não vende toda a sua mercadoria em estoque. Ela costuma até acumular, de certa forma, algum estoque para períodos sazonais, para épocas, enfim, circunstâncias. Então, aqui a contabilidade ela vai dar uma leitura mais ou menos do seguinte: se você tem muito estoque, e ele demora muito para girar, você consegue extrair ele da conta, tira ele fora e tem uma análise mais específica. Por isso o nome seca, né? Para poder tornar ali mais imediato, mais certo, mais assertivo em específico. Então aqui repetindo os saldos, porque os valores são iguais, justamente pelo fato de que a gente não tem estoque. Mas se houvesse, eu ia fazer a diminuição, como eu estou mostrando aqui para vocês, 170 mil menos, sei lá, 10 mil de estoque que eu não vendi ainda. Aí eu fico com 160 e deixo o estoque de lado. Então, independente se eu vender, se eu não vender, eu vou conseguir avaliar se eu tenho ou não capacidade de pagar a minha conta. E aqui eu estou com um saldo muito positivo ainda. Depois a gente viu o índice de endividamento, eu estou seguindo a sequência aqui para falar primeiro dos principais do balanço, depois a gente vai para aqueles que envolvem a DRE, tá? A participação de capital de terceiros, então passivo circulante mais o não circulante, dividido pelo patrimônio líquido. Como que eu considero isso? Olha, a mesma informação que está no balanço, né? Não tem passivo não circulante, então eu divido pelo patrimônio líquido e aqui ele me deu um resultado de 0,01. Se eu quiser uma informação mais adequada, eu posso até multiplicar por 100 para ter um valor em percentual. Então quer dizer o quê? Que, olha, dentro do conjunto de obrigações da entidade, 1% são contas com terceiros, não com sócios. É isso que quer dizer essa análise aqui. E aí, isso é bom, isso é ruim? Depende da estratégia que foi elaborada pela empresa. Normalmente se considera que é bom, né? Porque você tem menos obrigações com terceiros, então você tem menos contas a pagar. E aqui no caso do mês de maio, esse saldo, inclusive, ele foi aumentando, né, especificamente ali, porque a gente viu que o passivo ele aumentou, o patrimônio líquido ele acompanha, de certa forma, o aumento, mas ele não chegou a aumentar da mesma proporção. Por isso, então, acabou aparecendo aqui que o saldo, né, ficou 1,99. Então, chegou a um limite ali de 2%. Aí eu vou poder definir, né, eu vou poder estabelecer e falar, olha, o critério da minha empresa é que esse percentual de participação do capital de terceiros se limite a 10%. Então, eu vou administrando contas a pagar, as obrigações de curto e longo prazo, para justamente decidir melhor. Então, aqui a empresa, por exemplo, ela teria um fôlego muito grande para poder contrair um empréstimo, né, para refinanciar ali o seu maquinário, para fazer investimentos, para expandir o seu negócio. Então, quando ela tem pouca conta a pagar de curto prazo, normalmente existe esse fôlego, né, resulta aí num fôlego e na capacidade de contrair um empréstimo. O endividamento geral, que eu já comentei para vocês aí no caso, né, a gente vai ter o passivo circulante, não circulante, menos, ou melhor, dividido pelo total do ativo. Então, soma-se ali, observa-se e faz a divisão. Mesmo esquema, quer ter a informação com mais clareza? 1%
é o que a empresa tem de endividamento. Né? Então, ela está muito pouco endividada, ela tem muito poucas contas a pagar nesse caso aqui. 2% no caso, né? A gente está considerando aí a informação, então, total do ativo é o resultado de bens e direitos, é para saber o quanto do seu patrimônio, no sentido bruto, né, bens e direitos, de curto e longo prazo, está comprometido pelas dívidas. Então, se fosse fechar a empresa hoje, o que você ia fazer? Você ia vender todo o conjunto de bens e direitos, transformar isso em dinheiro e pagar suas contas. Então, aqui neste caso, 1% apenas. Por isso que, inclusive, essa informação ela é complementar àquele primeiro índice. A gente viu lá anteriormente da liquidez. Então, eu tenho muita capacidade de pagar as dívidas. Se eu tenho muita capacidade, quer dizer que eu estou pouco endividado. Então, o raciocínio é mais ou menos complementar. Aí a composição é para entender o nível de contas, né? Neste caso aqui ele vai dar 1, que é o 100%. Então, deixa eu transformar em percentual aqui para ficar mais claro. Quer dizer o quê? Que, olha, das obrigações que eu tenho, 3.490, tudo isso é curto prazo. Então, quer dizer que tudo os 100% dos 3 mil reais aqui, né, do conjunto de obrigações, é de curto prazo, porque justamente o próprio balanço já ajuda a entender essa informação. Então, imagina que, por exemplo, sei lá, eu tenho mais 10 mil reais aqui de contas de longo prazo. Aí eu vou considerar o quê? 13 mil, 26%, né, é de curto prazo. E o restante também é válido. Então, qual que seria a diferença? Né? 74% é de longo prazo. Então, aí eu já entendo que as dívidas de longo prazo, e aí eu posso administrar o meu caixa de acordo com aquilo que eu estou buscando de informação, tá? Deixa eu voltar ele aqui. E no caso do mês de maio, o mesmo esquema, né? Então, raciocínio, passivo circulante, dividido pelo passivo circulante mais o não circulante, a composição resulta em 100%, quer dizer o quê? 100% das minhas dívidas são de curto prazo. Aí nós voltamos aqui para cima, deixa eu passar para essa coluna aqui, para ver os índices de rentabilidade, tá? Então, deixar grandinho assim para ficar mais fácil de visualizar. O primeiro índice que eu comentei foi a margem líquida. O que é isso? O lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. Onde é que eu extraio o lucro líquido? Eu vou lá para a minha análise, já feita anteriormente, e aí eu vou considerar, olha, eu tenho a receita operacional bruta, a receita operacional líquida, resultado, menos despesas, resultado líquido. Este aqui seria o nosso lucro líquido. Daqui para baixo viria um imposto de renda, contribuição social, ou pagamento, né, de simples nacional, enfim, dependendo do regime que a empresa está. Mas isso aqui é o primeiro resultado de lucro que a gente tem, antes dos impostos, tá? Então, lucro líquido, por isso que eu coloquei dessa forma aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Então, lucro líquido, aqui no caso a gente coloca lucro líquido antes do imposto de renda. Aí eu tenho que observar se eu estou usando a informação antes ou depois do imposto de renda. E dividido pelas vendas líquidas. Quem que são as vendas líquidas? São as vendas, as receitas, menos o imposto sobre a venda. Né? Porque você tem que sempre pensar assim, olha, eu vendi 18 mil, mas eu vou ter que pagar 3 mil para o governo. Então, eu já trago essa informação líquida justamente para não ter confusão, para eu não me iludir achando que, de fato, eu vou receber 18 mil, tanto a prazo ou à vista. Então, receita bruta é justamente para separar uma informação da outra. E aí, receita bruta, menos imposto, ou deduções, né, que poderia ser imposto, devolução, etc. Mas aí trabalha com a receita líquida, que é para você poder ter uma informação mais clara. Então, eu estou puxando esses 14 mil e os 38 lá no outro caso. Aqui embaixo, tá vendo? Então, a partir daí, eu chego à conclusão de que a minha margem líquida tem sido de 45, né? Mais especificamente 45,25%. Multiplica por 100, tá? Então, é só fazer a continha, você pode fazer sempre na calculadora, enfim, do jeito que você achar mais fácil. Vezes 100, 45% é a nossa liquidez geral, né? Neste caso aqui, considerando aí a margem líquida. Deixa eu ajustar aqui para ele não haver confusão depois. Aqui, efetivamente, também eu vou multiplicar por 100 para trazer em termos percentuais, 56%. Então, olha só, houve um acréscimo, né? Ainda que o lucro, ele, no caso da DRE, a gente considera só o lucro do mês, aqui embaixo, tá? Então, observem aí com tranquilidade, né? No caso, para pegar cada item, para ter tranquilidade no sentido de observar e não puxar uma informação equivocada, a gente trabalhou com o lucro, e também no caso aqui desta fórmula, com estes dois. Né? Então, primeiramente aí para poder avaliar a receita líquida e o lucro líquido de cada período. Então, o lucro cresceu, a receita líquida também cresceu proporcionalmente, e a gente consegue entender que a margem aumentou.
Por que essa margem aumentou? Provavelmente, então, a partir deste raciocínio, pelo volume de venda. Né? Então, eu consigo avaliar se isso está dentro do desejo, né? Dentro da efetiva estratégia de negócio. A rentabilidade, vou tirar aqui, rentabilidade do ativo, é para a gente entender, olha, a empresa, ela empresta, os sócios emprestam um recurso para a empresa. A empresa vai pegar esse dinheiro e vai investir em maquinário, vai investir em infraestrutura, vai investir em estoque, vai fazer as suas operações. Né? Vai pagar salário, vai, enfim, pagar as contas diárias ali recorrentes. Aí a gente vai pegar o lucro líquido e dividir pelo total do ativo, para saber quanto daquele montante do ativo, né, que foi o investimento que acabou sendo realizado, inclusive aí o dinheiro que está no banco, o valor de estoque, o contas a receber, tudo isso, total do ativo. Dividido, então, né, no caso aqui, ele é dividido justamente pelo lucro líquido, né? Ou o lucro é dividido por ele. Para a gente saber, olha, com toda essa infraestrutura, com todo esse volume de recursos que a gente colocou aqui na forma de bens e direitos, a gente tem um lucro de R$6.000. Então, qual é o percentual do nosso retorno efetivo? 2%. Então, para um único mês, isso é um resultado relativamente positivo, aqui chegou a 6%. Vai depender da natureza do negócio. Às vezes, você precisa de uma infraestrutura muito grande para pouco resultado. E o inverso também é válido, né? Depende muito da realidade. Por isso que o balanço vai nos dar essa realidade e vai também ser complementado pela DRE nessa fórmula. Então, o lucro líquido antes do imposto de renda, só para deixar claro que vem da DRE, e o ativo total nós estamos falando do balanço patrimonial. Então, para não confundir, junto os dois, um dividido pelo outro, a gente tem um entendimento de que o ativo está rendendo 2% ao mês, e aqui no caso, no outro mês, 6,48, quase 6,5%. O retorno do investimento considera, então, o patrimônio líquido por um efeito, né, de causa ali, de relação de débito e crédito que a gente já estudou. Então, ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. O que é isso? É aquilo que sobra, né, aquilo que vai ser devolvido, de certa forma, para os sócios. Então, quando a gente divide o lucro pelo patrimônio líquido, a gente está levando em conta o quê? O retorno do próprio investimento dos sócios. Né? Existem outras fórmulas, a gente tem o ROI também, que vai considerar mais ou menos a metodologia aqui aplicada, né? E aí, no caso, esse retorno é para a gente entender. Aqui os resultados vão ser semelhantes porque as bases de cálculo são as mesmas, né? O patrimônio líquido, ele é, neste caso aqui, muito semelhante. Então, só para ilustrar aqui, deixa eu botar os dois em percentual, e aí a gente vai ver, olha só, 2,20 do retorno de investimento e 6%. Né? E aí, se você mostra isso para os sócios, eles vão avaliar e falar, ah, tá, então aqui houve um lucro maior, de fato, esse lucro ele vem para o patrimônio, então a gente consegue ter um retorno mais específico. Então, esse é o volume desejado, 7%, 5%. Por mês, isso é uma coisa muito grande. Né? Normalmente, isso costuma ser um pouquinho menor na realidade mais prática. Depende, novamente, de cada negócio. Então, aí eu não coloquei aqui os de estoque, porque a gente vai ter giro, mas é tudo dentro do mesmo mês, né? Então, seria bacana considerar e discutir o estoque quando a gente tem muita compra e vendas mais esporádicas, ou em fluxos específicos, ou em sazonalidade, dependendo da atividade da empresa. E aqui foi só realmente para ilustrar para vocês que as fórmulas em si, né, o raciocínio é muito simples. É importante que a gente saiba esses cálculos e é importante que a gente consiga interpretá-los. Né? Por isso que na próxima aula, então, eu vou explicar para vocês o que é este processo de interpretação. Né? A partir do índice, a gente coloca o índice lá e aí efetivamente já aplica, né, esse raciocínio. Então, o que quer dizer os 88,9? Liquidez geral, capacidade de pagamento. Então, se ela tem liquidez, 88 vezes é o que ela possui. Uma vez colocado dessa forma, basta você aplicar o raciocínio ao negócio. Então, se é uma empresa que compra e vende camisetas e ela consegue pagar todas as suas obrigações em dia, ela tem 88 vezes a capacidade de pagamento, né, em relação às dívidas, ela tem uma capacidade muito boa. Tá? E aí eu estabeleço um limite, olha, eu preciso de no mínimo 50 vezes, ou uma, duas vezes. Né? Normalmente no negócio, principalmente quando está começando, ela é pequena essa capacidade, tem pouco giro, pouco fluxo de caixa. E aí, com o tempo, vai se estabilizando, esse fluxo ele vai aumentando até que você cria ali uma relação e consegue observar qual é o parâmetro, né, o padrão de cada entidade, de cada empresa. Tá? Então, a elaboração de relatório e análise, ela é também relativamente simples, mas ela vai depender da capacidade de vocês de fazerem essa leitura, né, do que os índices significam de cada uma das fórmulas. Aí depende da questão que você quer responder.
né? Por isso que cada uma é específica para cada negócio. Tá? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Eu vejo vocês na nossa próxima aula, então, e a gente continua esse ciclo de estudos depois para avançar para uma parte mais prática, beleza? Obrigado aí, bons estudos, até a nossa próxima aula.